Bom dia, amada igreja, a paz em Cristo Jesus. Hoje o tema desse nosso estudo de hoje é sobre a identidade da igreja, da igreja bíblica dentro da antiga aliança, né? Demonstrando que a igreja que Jesus ele estabeleceu, ela teve um princípio não numa pessoa humana, mas no coração de Deus, na vontade de Deus. E isso a gente vê desde Gênesis, capítulo 3, versículo 15, né? Quando Eva, ela, juntamente com seu marido, traz o pecado ao mundo, Deus, ele diz que ia ter uma inimizade entre a serpente e a mulher, e a descendência da mulher ia realmente, né, acabar, né, com destruir, pisar na cabeça da serpente. E sabendo que a serpente é o antigo dragão, né, aquela que desde o céu trouxe com ele um terço da parte das estrelas. A gente vê lá em Apocalipse, sabendo que as estrelas são os anjos. Então, nesse contexto, eu vou trazer algumas passagens aqui do livro de Daniel. Daniel, capítulo 2, no versículo 34, diz assim, a palavra de Deus até o 35. Quando estava olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos e feriu a estátua, nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro e o barro e o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha do eirado, do estio. E o vento os levou, e deles não viram mais vestígio, mas a pedra que foi ferida, mas a pedra que feriu a estátua se tornou uma grande montanha e encheu toda a terra, né? Sabemos que essa profecia, né, fala de vários reinos que o rei Nabucodonosor ele tinha tido um sonho, e nesse sonho existia uma estátua. E nessa estátua ela era fabricada de vários metais terrenos, né? E nesse sonho ele via essa estátua ser destruída por uma pedra que era cortada sem o auxílio de uma humana, né? Então nós vemos aqui que essa pedra ela destrói essa estátua e simboliza os dois últimos reinos, né, que era o reino persa, mas os romanos, né, da época. E lá foi destruído e foi estabelecido o reino de Deus, um reino eterno, né? E disse que essa pedra que foi cortada caiu na terra e se tornou uma grande montanha, né? Montanha a gente vê que é onde realmente existe um poder, né? Poder sobrenatural. Vemos que encheu, né? Não só uma localidade, né? E sabemos que a igreja ela começou em Jerusalém, né? E depois foi para Samaria, Judéia e chegou aos confins da terra. Então encheu toda a terra, a doutrina de Cristo. E vemos, né, que no versículo 45 fala o seguinte, uma coisa importante.
Mas nos dias desses reis, aqueles reis que foi simbolizado naquela estátua, né, o Deus do céu, né, suscitará, levantará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outros povos, esmiuçará e consumirá todos este reino, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Então, nós conhecemos que esse reino, né, ele vem naquele contexto, dentro de João Batista, preparando o caminho, né, do reino de Deus, né, falando: arrependei-vos, cada um de vós, e se convertei. Né? E sabemos que depois da morte de João Batista, Jesus ele continuou ainda a mesma pregação: arrependei-vos, está próximo o reino dos céus. Então esse reino, de acordo com Daniel, esse reino ele ia subsistir, né, de acordo que para sempre. E no 45, como viste que do monte foi cortada uma pedra sem o auxílio de mão, e ela esmiuçou o ferro e o bronze, e o barro, e a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei que há de ser futuramente o cetro do Senhor, e fiel é sua interpretação. Então sabemos que esse é um dos primeiros textos que fala, né, da promessa que Deus ele ia estabelecer na terra o seu reino. E o seu reino ele foi estabelecido pelo seu próprio Filho, Jesus Cristo. Vemos essa profecia sendo cumprida pela própria boca de Cristo Jesus, né, falando assim lá em Mateus 16, versículo 16, dizendo, né, Jesus fazendo aquela pergunta aos demais irmãos, e no contexto Pedro, né, se adianta e fala, né, respondeu-se Simão Pedro e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és Simão Bajonas, porque não foi carne e nem sangue que tu revelaste, mas ao meu Pai que está no céu. Né? E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, que era o próprio Jesus, sobre esta pedra, né, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão, né, contra ela. Então, é entendido que sobre essas palavras que Pedro ele falou da pessoa de Cristo, nós vemos que é como aquela profecia foi cortada sem o auxílio de mão, né? Uma demonstração que sobre Cristo Jesus, né, ele ia estabelecer realmente a igreja de Deus. Essa igreja que ia encher toda a terra. Sabemos que essa igreja ela começou na cidade de Jerusalém, né, depois que Jesus ele ressuscitou, e ele deu o mandamento: ficai, né, vós juntos, porque sobre vós vai descer o Espírito Santo, e vocês vão ser minhas testemunhas, né? Começando em Jerusalém, na Judéia, e Samaria e aos confins da terra. Vimos isso aí lá em Lucas capítulo 24, do versículo 44 em diante, né? Vemos o que aconteceu. E Jesus, ele mostra que a igreja, né, tinha que começar na cidade de Jerusalém. Então, a igreja bíblica, a igreja que o Senhor estabeleceu, né,
a pedra que foi cortada assim, ao auxílio de uma humana que encheu toda a terra, ela começou na cidade de Jerusalém, né, no ano 33. Né? Só que no decorrer dos primeiros 100 anos da igreja, né, houve perseguição, né, tanto dos romanos, né, mas mais tarde, depois do ano 311, né, Constantino ele se associou com alguns cristãos que abandonaram a fé verdadeira, que mais tarde Paulo ele vai falar lá em Atos capítulo 20, versículo 28, né, falando para os irmãos da cidade de Éfeso, dizendo, olha, cuidai do rebanho, né, porque no meio de vós se levantará um homem falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás dele. Então sabemos que houve uma, um levantamento de falsa doutrina dentro da própria Igreja do Senhor, né? Alguns homens eles se entregaram, né, ao reino, né, terreno. E lá nesse momento nasceu no ano 311, né, com muitos outros ensinamentos, né, sem o ensinamento bíblico, a Igreja Católica Apostólica Romana, no ano 311. E essa é a profecia que Paulo ele vai falar, dizendo, atentai por vós e por todos os rebanhos sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo para pastorear a Igreja de Deus, ao qual ele comprou com seu próprio sangue. Né? Eu sei que depois da minha partida, né, entre vós penetrarão, tanto vai penetrar, né, nós vimos, e através de Constantino, né, penetrarão lobos velozes que não pouparão rebanho. E dentre vós mesmos, né, dentro da própria Irmandade, né, e dentre vós mesmos se levantará um homem falando coisas pervertidas para arrastar o discípulo atrás dele. E essas coisas pervertidas não são assim praticamente imoralidade, mas são aqueles ensinamentos que eu quero ouvir, não o que eu preciso ouvir. Então ele vai dizendo, né, para arrastar o discípulo através dele. Portanto, vigiai, lembrando de vós por 3 anos, noite e dia, não cessei de demonstrar com lágrima a cada um de vós. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor a palavra da graça, que tem poder para edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Né? Então, um ensinamento bem interessante, que é o contrário de hoje, né? E nem cobicei prata, e nem ouro, e nem peste. Então, a igreja primitiva era uma igreja que vivia, né, no decorrer da sua estada, assim, né, é uma igreja que vivia escondida, né, é uma igreja que se reunia em catatumba, em lares, né, e sempre não na mesma casa, mas sempre em cantos assim secreto, né? Porque os irmãos eles tinham muita afeição de lembrar, né, o partir do pão, a comunhão, né? E lembrando, fazendo memória, né, do sacrifício de Cristo, né, por cada um de nós. Então, essa é só uma introdução, né, que a gente está fazendo aqui para mostrar que a Igreja do Senhor é uma igreja das Escrituras, é uma igreja bíblica, né?
E dentro desse contexto, né, foi levantado muitas denominações. E a primeira denominação que foi realmente levantada, sabemos que essa denominação se chama Igreja Católica Apostólica Romana. E olha só a profecia que Paulo deixa aqui para Timóteo, né, que estava na cidade de Éfeso, né, falando, olha, capítulo 4 de 1 Timóteo. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns vão se apostatar da fé, vão se separar da fé, por obedecerem a espírito enganadores, né, e a ensino de demônios. Então a gente vê aqui, né, que as pessoas iam se apostatar da fé porque estavam ouvindo espíritos demoníacos, né, ensinos enganadores. Então, e aí ele vai falar pelas hipocrisias dos que falam a mentira e que têm cauterizado a própria consciência e que proíbe o casamento. Então, sabemos que a liderança da igreja primitiva, né, sabemos que Pedro, quem tem sogra é porque ele é casado. Então, casado com a filha, né, da mulher, dessa mulher, né, que se chama sogra de Pedro. Então, Pedro era um homem casado e vemos que o ensino do demônio ele vai encher, né, mostrar, cauterizar a própria consciência das pessoas. E o primeiro ensinamento era proibindo o casamento, né, dos seus bispos, dos seus pastores, dos seus presbíteros, das pessoas que iam estar à frente, né, do trabalho do Senhor. Então, onde a gente vê essa proibição, né, que existiu há muito tempo? A gente vê que a Igreja Católica ela vem com esse ensinamento, de espíritos enganadores e de ensino dos próprios demônios. Então sabemos que essa é a primeira denominação que nasceu, né? Como diz Apocalipse, é a mãe, né, das meretrizes, a grande prostituta. Então, por aí, irmão, podemos ter mais ou menos uma ideia, né, do que a gente vai, espero em Deus, né, estar estudando sobre esses feitos, né? Porque esses feitos, eles foram tudo encobertos, né, pelo religioso, né, e pela a própria perseguição. Então a Igreja do Senhor, ela ainda existe aqui na Terra e ela anda atrás de almas, não, né, de materialismo, né, das pessoas. Né? Entendemos que Deus, ele, através do seu Filho, ele deixou um ensinamento muito importante, que é obedecer o Evangelho. E no momento que a gente obedece o Evangelho, a gente se torna filho de Deus. Mas qual é o tipo de Evangelho que é o poder de Deus, né, que traz também a justiça de Deus para a salvação de todo aquele que crê? Né? Sabemos que é o batismo, né? E quando Jesus, ele, antes de ir, falou para os 11, ide por todo mundo, né, pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem crê, né, no Evangelho, né, vai se submeter à morte, à sepultura e à ressurreição. E aí os seus pecados serão perdoados. A pessoa se torna uma nova criatura ou uma nova criação de Deus e passa a ser um discípulo do Senhor. E no decorrer dessa caminhada ele tem que guardar
como fala lá em Mateus 20, né, 28, 20, que ele tem que guardar tudo que Jesus tem ordenado, né, até a consumação do século daquela pessoa aqui na Terra. Então estamos aí, irmão, né? Tenha contato com nós e nós damos estudos, né, bíblicos para mostrar o estado espiritual que você está diante do Criador, né? Porque Jesus ele pode vir a qualquer momento e a qualquer instante. A paz em Cristo Jesus para todos. Amém e amém.